Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a nossa convidada para estar aqui presente hoje para falar acerca desta petição, ao qual eu sou relator. É uma petição com cerca de perto de 15 mil subscrições. A primeira peticionária é Ana Carolina Marques de Almeida. Dou nota que está neste momento também a assistir através do RTV a esta audição e aproveito já também para lhe apresentar os restantes deputados aqui presentes. Pelo Partido Socialista, Berta Nunes. Pelo PSD temos a Inês Barroso. E também temos o Guilherme Almeida, também do Grupo Parlamentar do PSD. E do Grupo Parlamentar do Chega temos o Rui Paulo Sousa, que também está aqui presente. Esta audição, ouvimos primeiro o nosso convidado, que neste caso é a nossa bastonária da Ordem de Nutricionistas, a professora doutora Alexandra Bento, ao qual agradeço a sua disponibilidade para estar aqui junto de nós, para dar também o seu contributo para esta petição. E dizer-lhe que nesta fase inicial terá 10 minutos para falar sobre esta petição, da documentação que lhe fizemos chegar, e depois passaremos às questões que são colocadas aqui pelos deputados aqui presentes, tendo cada um 5 minutos para abordar o tema. Claro que a discussão em si e o tema que vamos debater aqui um pouco interessa-nos é o contributo, e por isso também o tempo não será para ser cumprido à regra. O objetivo é nós termos o maior contributo para melhoramento desta petição. Sendo assim, passo a palavra aqui à professora doutora Alexandra Bento. Muito bem, muito boa tarde a todos. Eu agradeço o convite e espero poder contribuir. E digo que espero poder contribuir porque, de facto, é um tema que é imensamente importante. Eu diria mais. É um tema absolutamente essencial, porque estamos a falar da alimentação das crianças em absoluta tenra idade. E, portanto, o que conseguimos perceber é que é uma petição em que a primeira signatária me parece que nem é da área da saúde, mas claramente está bem redigida, está bem argumentada e percebe-se que terá sido redigida por um conjunto de pessoas que só poderão ser da área da saúde, até pela pouca pesquisa que consegui fazer, consegui perceber que a peticionária tem um site esse dedicado à alimentação infantil, mas nota que é relevante, não deixa de ter para a construção dos conteúdos profissionais de saúde e, no caso presente, nutricionistas, o que nos parece de sublinhar o mérito de quem tem veículos de informação e de comunicação, que quem redija o que quer que seja quem tem competências para o efeito. Portanto, esta petição é uma preocupação, estava eu a dizer, fala-nos nos cuidados que se devem ter em estabelecimentos que acolhem crianças em tenra idade, e diz-nos aqui a peticionária, ela no fundo, o que ela e eles, porque 15 mil pessoas é porque concordam. Portanto, dizem-nos eles que no final o que pedem é ao Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social e ao Ministério da Saúde para que seja criada legislação sobre alimentação nas creches, e com diretrizes muito claras, e enfocam essas duas diretrizes, põem um foco absolutamente duplo. Por um lado, proibição, e depois na nossa conversa poderemos ir àquilo que se pode entender como proibição de produtos como o açúcar, como o sal, portanto, no fundo, produtos que são claramente perniciosos para a saúde de todos, muito mais para as crianças. E, portanto, dizem que deve ser extensiva essa proibição a todos os espaços onde há creches, e não deixa de ser engraçado no sentido de ser interessante, em que é colocado aqui não só aquelas que estão sobre a alçada das instituições particulares de solidariedade social, mas também, e acho que isto é muito relevante, o caso das creches privadas e até das AMAs. E a propósito depois das AMAs, também gostava de dar aqui uma nota particular. E depois, neste sentido bifurcado, por outro lado, a obrigatoriedade da presença de nutricionista no desenvolvimento de emendas, nomeadamente para os lanches. Eu acho que na discussão podemos falar na questão da proibição,
porque claramente estamos a falar de regulamentos e as notas regulamentares eu acho que são absolutamente essenciais, e depois na obrigatoriedade da presença dos nutricionistas eu diria que não deveria ser tão somente nas emendas, mas acho que na discussão também podemos ir por esse aspecto. É muito bem argumentado o caso da importância da alimentação nos primeiros anos de vida, se ela é importante transversalmente na nossa vida, nos primeiros 1000 dias de vida, muito mais. Há um conjunto de orientações e diretivas internacionais e nacionais, também é falado isto neste documento, mas depois, quando nós vemos, há uma ausência de documentos focados para esta idade. E, portanto, se o Ministério da Educação tem feito um caminho com a produção de vários normativos, documentos orientadores para a oferta alimentar em espaço escolar, no que diz respeito a esta idade mais tenra, estas orientações já não existem e quase que podemos perguntar-nos a nós mesmos porque é que acontecerá e, se calhar, a resposta surge logo de imediato porque está sobre a alçada de ministérios diferentes. Poderá ser essa a resposta. Ou seja, qual for a resposta, não nos pode permitir não haver regras e normas muito específicas. É aqui dito, e bem, que nos manuais de processos-chave da segurança social acaba por haver um manual de processos-chave específico para o efeito, mas o manual de processos-chave é isso mesmo. E, portanto, é específico, mas sem ter a especificidade necessária. Portanto, aqui uma clara nota da necessidade de haver documentos específicos com linhas orientadoras daquilo que deve ser a alimentação das crianças nestas idades, mas eu não podia deixar de dizer que as normas são importantes, mas se não houver a supervisão do cumprimento das normas, ficamos só por documentos de bondade, que depois não sabemos se eles são cumpridos ou não cumpridos. Aqui lanço o paralelo com o que acontece nas escolas portuguesas, que efetivamente temos feito um caminho muito, muito interessante na produção de orientações para a oferta alimentar nas escolas e que nos compara muito bem com outros países e que inclusivamente vai de acordo com as orientações de organismos internacionais e, portanto, eu diria que estamos muito bem nas escolas nesse sentido, na produção de normas, mas depois no que diz respeito à supervisão do seu cumprimento e, mais do que isso, até à capacidade para as pôr em prática, porque se nós temos um conjunto de normas, mas quem está nas escolas, nomeadamente quem está a coordenar o fornecimento das refeições ou nos bufetes escolares, pode ter dificuldade, e tem claramente dificuldade na sua interpretação. Com isto, nós podemos traçar o paralelo para aqui, para as creches e para os berçários. Produzirmos só normas orientadoras será manifestamente insuficiente. Me parece que tem que haver aqui uma ação forte. Eu acho que isto é um sinal vindo da sociedade civil para a Casa da Democracia para se desencadear medidas legislativas neste sentido, ainda que seja só uma resolução, e digo só porque só me parece pouco, mas ainda que fosse só uma resolução da Assembleia da República recomendando ao Governo que desencadeasse um processo de produção de normas para as creches e, ao mesmo tempo, a obrigatoriedade da presença de nutricionistas. Porque senão nós assistimos a questões como esta que vou aqui partilhar com os senhores deputados. Recentemente, em 2012, nós vimos sair um despacho que estabelece e regula a atribuição de um subsídio mensal destinado à alimentação das crianças que se encontram a frequentar as AMAs. Parece-me absolutamente essencial e interessante, um subsídio esse de 88 € por criança. Acresce que este despacho não diz como deve ser assegurada esta alimentação para que seja saudável, porque no despacho diz que deve ser assegurada uma alimentação saudável e equilibrada das crianças. Bom, se nós não tivermos um conjunto de regras bem definidas de como é que deve ser essa alimentação, tanto mais para uma idade tão tenra e com especificidades tão diferentes, consoante nós possamos estar a falar de uma criança de 3 meses, ou de 6 meses, ou de 7 meses, ou de 8 meses. Se não tivermos essas regras bem desenhadas e, ao mesmo tempo, não tivermos quem faça a supervisão
dessas regras, certamente vamos continuar com relatos como o que nos é aqui trazido, de insuficiência, nomeadamente de alimentos que são essenciais, como são os hortofrutícolas, de pouca variedade, em oposição à presença de outros que não deveriam estar, como é o caso de alimentos ricos em açúcar ou ricos em sal. E ficava-me nesta primeira ronda por aqui, estou absolutamente disponível para as questões que entenderem colocar. Muito obrigado, Dr. Alexandra Bento. Sendo assim, passo a palavra à Sra. Deputada Berta Nunes, do Partido Socialista. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Bastonária, nós estamos completamente de acordo com o que disse e também com a petição e consideramos que é mesmo importante intervir na prevenção e a prevenção e a promoção da saúde e a prevenção da doença passa, entre outras áreas, pela alimentação. E até, na verdade, eu estranho que não haja normas, normas que sejam, digamos, que sejam mesmo cumpridas e que haja supervisão. Desse ponto de vista, a questão da supervisão nas creches e nos berçários é uma supervisão que existe. A Segurança Social tem esse sistema bastante bem oleado, ou seja, eles fazem supervisão, eles fazem visitas regulares, o que não acontece, por exemplo, nas escolas. E por isso, também percebemos de manhã que há, na Garantia para a Infância, já terá sido colocada uma medida neste sentido, pela professora e pela equipe responsável pelo Programa Nacional para a Promoção da Alimentação Saudável, que estiveram aqui de manhã, a professora Maria João Gregório, e parece-nos urgente, mesmo não só pertinente, mas urgente que estas medidas sejam tomadas e, da nossa parte, iremos contribuir da forma que julgarmos na altura mais apropriada, uma vez que esta petição vai a plenário, para podermos dar aqui um contributo. O que disse, e eu só quero mesmo reiterar, é que é preciso normas claras, o mais possível consensuais, que até incluam preferências dos pais, eventualmente, se querem que os filhos tenham uma alimentação mais vegan, ou mais isto ou mais aquilo, desde que se enquadre dentro dos parâmetros daquilo que se considera uma alimentação saudável e aceitável. Ou seja, também é preciso aqui, nessas normas, serem relativamente não vagas, mas bastante específicas, mas também que incorporem a diversidade, apesar de tudo, e as preferências, e que haja supervisão e que haja formação, porque é evidente que se não houver formação e depois não houver supervisão, é mais um papel, tem algum efeito, não podemos dizer que não terá nenhum efeito, e só a sua existência já levará um esforço para que seja cumprida, porque todas estas instituições sabem que têm uma supervisão bastante apertada da parte da Segurança Social, mas realmente até temos um sentimento de estranheza quando percebemos que estamos numa sociedade em que temos um discurso da importância da promoção e da prevenção e até nestas situações não estamos de facto a fazer aquilo que é necessário e que é simples de fazer. Não é mais caro, às vezes até mais barato. Também foi aqui de manhã dito, e me parece bastante importante, que se privilegiem os produtos locais, não é? Principalmente os vegetais frescos. Há sempre a possibilidade de os comprar localmente. Nós já temos também um problema nas famílias, porque o facto de trabalhar o homem e a mulher, e bem, como é óbvio, eu sou a favor de que a mulher tenha uma profissão e tenha uma carreira profissional, mas também temos que entender, e também a favor da partilha de responsabilidades na família, como é óbvio, mas também temos que entender que a família tem menos tempo aos filhos nestas circunstâncias e que muitas vezes acaba por adquirir produtos alimentares que não são dos melhores, mas são mais rápidos de cozinhar. E também aí, do meu ponto de vista, era muito importante analisar o que temos no mercado e ver o que é que podemos fazer para melhorar. Mas sim, quer dizer, não há aqui nenhuma discordância, antes pelo contrário, é uma
forte concordância com esta petição e com aquilo que foi aqui dito de manhã e agora pela senhora bastonária, e da nossa parte estaremos completamente disponíveis para ajudar a que este processo seja célere, implementado no terreno e que possamos assim promover a saúde das nossas crianças. Muito obrigado, Sra. Deputada Berta Nunes. Passo agora a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Parlamentar do PSD. Muito obrigada, Sr. Deputado Relator. Cumprimento os colegas deputados e cumprimento efusivamente a professora doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, agradecendo em nome do Grupo Parlamentar do PSD a vinda de Vossa Excelência a esta casa para debatermos uma questão que é mais abrangente do que aquilo que nós podemos supor e que é muito mais urgente do que aquilo que já identificámos. Estamos nós em crer que, de toda a informação recolhida, esta petição é realmente uma petição bastante pertinente que deve ser trabalhada por todos e também por nós, nesta casa, para que possamos melhorar, mitigar esta falta de legislação, esta falta de orientações e de medidas na alimentação dos bebés e das crianças no nosso país. Esta manhã tivemos o privilégio também de ouvir a doutora Maria João Gregório, diretora do Programa Nacional de Promoção para a Alimentação Saudável, e ela reforçava precisamente que nestas idades, neste ciclo de vida, é mesmo muito importante que nós possamos não só diversificar a alimentação, como terem atenção que as necessidades nutricionais são, nesta fase, superiores às energéticas, ou seja, precisamos de melhorar a alimentação do bebê e é nesta fase que hábitos de alimentação saudável podem ser mais do que adquiridos, podem ser implementados e acolhidos de bom grado pelos bebés e pelas crianças. E tanto mais que também ouvimos com preocupação que Portugal, em relação a outros países da OCDE, as crianças passam mais tempo, cerca de 40 horas por semana, do que nos outros países em que normalmente passam de 25% a 30% em média. E, portanto, temos também esta questão muito marcante, que é a questão social. Passam muitas horas no berçário, na creche, nas amas, e, portanto, por vezes, em alguns casos, ou muitos casos, infelizmente, 50% dos bebés e crianças, talvez, tenha nestas refeições que tomam nestes espaços a base da sua alimentação. Portanto, em casa podem ter outro tipo de alimentação. É óbvio que neste momento temos os nossos especialistas pediatras a sugerirem a alimentação diversificada, o consumo de hortícolas, mas a iliteracia, chamemos-lhe assim, relativamente à alimentação nestas primeiras idades, é mesmo determinante. E, portanto, é sobretudo também, permita também focar aqui, é sobretudo preocupante também sabermos que a Organização Mundial da Saúde refere que o açúcar até nem deve entrar na alimentação dos bebés antes dos 2 anos, mas que a miúde, o lanche ou o reforço alimentar da manhã é uma bolachinha Maria, passa publicidade, ou uma papa que tem respectivamente 14 gramas ou 30 gramas de açúcar, o que é ainda mais preocupante quando pensamos nisso. E, portanto, não querendo alongar mais nesta temática, porque a doutora foi bastante explícita e esta manhã a doutora Maria João Gregório também, um conjunto de questões que gostaria de apresentar à doutora. De que forma a Ordem dos Nutricionistas implementaria esta necessidade de acompanhamento alimentar? Somos unânimes em considerar que tem que haver uma legislação, mas no nosso país a legislação não pode ser só um papel, como tem sido tantas outras, tem que ser
que oriente caminhos, que dê medidas e que depois seja fiscalizada e que seja passível de ser cumprida. Porque criar legislação para depois não se conseguir operacionalizar a mesma nos berçários ou nas creches, de nada serve, a não ser para a aplicação de sanções ou de coimas a quem não o fizer, mas como é que sabemos quem é que não o está a fazer? E, portanto, estamos em crer que medidas como a capacitação dos profissionais, quer das AMAs, quer dos assistentes operacionais ou de todo o pessoal auxiliar que trabalha em berçários ou em creches e também dos profissionais de educação, que tem que ser uma necessidade. Tem a Ordem alguma ideia de como poderia implementar isto no terreno? De que forma entende que o Ministério da Educação e o Ministério do Trabalho e Solidariedade Social poderia de alguma forma articular e como, se têm alguma ideia sobre isso. Também do ponto de vista do operacional, se as comunidades intermunicipais poderiam aqui ser um fator de alavancagem desta contratação ou prestação de serviços aos nutricionistas para que acompanhem também no setor de berçário e creche de AMAs, quer a construção das emendas, quer a supervisão da administração de refeições nestes estabelecimentos. Relativamente aos produtos, ainda esta manhã falávamos sobre a articulação com produtores locais. No entanto, por um lado, a certificação de qualidade relativamente aos mesmos e toda esta articulação teria de ter também um enquadramento, se a Ordem vê alguma possibilidade de tal facto acontecer entre a contratação pública e as compras públicas e os produtores locais, até porque nos produtores locais, e há dados sobre isso, o financiamento, portanto, o investimento que tem que ser feito é superior àquele que as compras públicas, por economia de escala, vão atingir. E de que forma, Doutora, de que forma podemos nós, deputados nesta Casa, ajudar a acelerar a criação desta legislação e desta necessidade que os bebés e as crianças do nosso país exigem de nós. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Sr. Deputado Inês Barroso. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Rui Paulo Sousa. Obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Quero começar por agradecer a participação hoje aqui da professora doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, e pela sua intervenção inicial, onde penso que foi bastante clara sobre a própria petição e o que ela envolve e o objetivo face ao problema que as crianças, e especialmente tenra idade, encontram hoje em dia a nível de nutrição. Já agora também uma das coisas que falou foi na questão de haver um plano até de educação alimentar. Posso dizer que em fevereiro o Chega apresentou uma iniciativa de recomendação legislativa para um Plano Nacional de Literacia Alimentar, mas pronto, infelizmente não foi aprovado. Mas é algo que nos preocupa e, de facto, estamos perfeitamente de acordo com o objetivo desta petição. Pensamos que faz todo o sentido. Nesse sentido, queria-lhe deixar aqui algumas perguntas, uma das quais é qual é a posição da Ordem dos Nutricionistas em relação a uma eventual proposta de legislação que proíba realmente os produtos alimentares com açúcar e sal adicionados nas emendas e alimentos dos berçários e creches, no fundo também é o objetivo da própria petição, bem como a obrigatória participação do nutricionista no desenvolvimento dessas emendas, porque pensamos que terá todo o sentido. Não sendo aprovada legislação nesse sentido, deixava-lhe aqui uma segunda questão que, considerando este cenário atual do aumento da obesidade infantil em Portugal, qual é o papel que a Ordem dos Nutricionistas vê para os nutricionistas na promoção de uma alimentação adequada e saudável nas creches e berçários? Se tem uma alternativa, não sendo aprovada, este tipo de legislação. Outra questão também que nos preocupa é, face ao contexto económico-social
incluindo fatores devido à inflação, o aumento do preço dos próprios alimentos, até devido às situações de conflitos que temos neste momento na própria Europa. Como é que a Ordem dos Nutricionistas prevê lidar com uma possível influência desses fatores nos hábitos alimentares das crianças e creches, ou melhor, das crianças em creches e berçários, porque precisamente cada vez mais há uma dificuldade em adquirir, especialmente até alimentos frescos, frutas, que normalmente são essenciais para uma alimentação saudável, e o preço desse tipo de alimentos cada vez é mais oneroso. Outra questão que também lhe queria perguntar é se existe algum diagnóstico realista sobre as escolhas atuais e hábitos alimentares nessas instituições e esse hábito nutricional da população infantil. Se há realmente algum estudo concreto efetuado sobre isso. Outra pergunta era de que forma é que o SNS pode intervir, se de facto pode, medidas podem ser criadas para incentivar, por exemplo, a formação e fixação de nutricionistas no SNS, promovam a universalidade do acesso a consultas de nutrição, por exemplo. Para terminar, não me querendo alongar mais, deixava aqui também a seguinte questão. Será que existem creches na esfera pública que desconhecem, de facto, as necessidades nutricionais das crianças? Ou seja, as escolhas das alimentos muitas vezes não têm um fator apenas económico, mas pode ser uma questão de desconhecimento das necessidades concretas dessas crianças? E, finalmente, para terminar, entendem que deve ser monitorizado e fiscalizado o marketing aos alimentos das crianças, mandarem por alguma regra na questão de X açúcar, ou sal, ou algo que não deva sequer ser feito marketing quando estamos a falar de produtos direcionados para crianças em tenra idade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Paulo Sousa. Sendo assim, não havendo mais questões, passaria a palavra à doutora Alexandra Bento para poder responder às questões colocadas. Obrigado. Anotando, não tenho absoluta certeza que tenho que anotar tudo. A senhora deputada Berta Nunes levantou logo uma questão muito interessante quando falou na supervisão que é feita pela Segurança Social, pois se nós sabemos que efetivamente a Segurança Social faz supervisão ao funcionamento das creches, transporta-nos logo para outra problemática, é se os profissionais que fazem a supervisão às respectivas creches têm competência, têm capacidade da verificação da qualidade nutricional do que está a ser servido. E a resposta é não, é claramente não. Até porque, deixem-me dizer-vos uma coisa, em matéria de alimentação, todos nós achamos que sabemos muito só porque nos alimentamos todos os dias. E, portanto, não é absolutamente verdade que o saibamos e não sabemos. A nossa literacia alimentar e nutricional é muito baixa, é claramente muito baixa. E temos também aqui uma questão que é claramente social em relação àquilo que é a literacia e, portanto, sabemos que há aqui um gradiente social entre aquilo que é a capacidade de nós descortinarmos o que está certo e o que está errado para as nossas escolhas alimentares e para as dos nossos filhos. E, portanto, claramente, podemos ter pessoas muito capazes à frente da Segurança Social para ir fazer a respectiva supervisão, mas nem tão pouco terão, certamente, uma checklist de vida para conseguirem verificar está ou não está. E, portanto, materiais como estes, a simples produção de checklists seria um início, mas isso lá está, para o fazer é necessário que haja quem o faça e, portanto, me parece que vou dizer muitas vezes aos senhores deputados que acho que isso não se consegue fazer se não houver nutricionistas a trabalharem esta área, mas não estou a ver quem o possa fazer, claramente em conjunto com outros profissionais, mas não estou a ver quem o possa fazer se não houver nutricionistas aliados a isto. E, portanto, o que é que a Ordem dos Nutricionistas poderia propor, e seguindo aqui um pouco para a questão que me colocou a deputada Inês Barroso, provavelmente o que deveria ser feito, para não dizer com muita certeza, era nós termos os profissionais devidos, claramente, em número suficiente, também claramente, e no local devido. E, portanto,
o local devido, me parece que será a Segurança Social. Se é através das comunidades intermunicipais que eles são recrutados, se é através diretamente com um outro organismo e um organismo relacionado com o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social, isso já é uma questão que pode ser de por maior, não estou a dizer que seja de por menor, mas é uma questão muito operacional. O que me parece é que estes indivíduos, estas equipes, que eu não estou a dizer que tenha que ter só nutricionistas, mas estas equipes que se vão preocupar com a adequação nutricional da alimentação que é fornecida às crianças, por um lado vão ter que estar a construir normas essas em articulação com a Direção-Geral de Saúde, até mesmo com a Direção-Geral da Educação, porque não também ligar ao Ministério da Educação, mas nós temos que dizer que a responsabilidade é de quem tem a responsabilidade das creches e dos berçários. E se neste momento o nosso país, quem tem essa responsabilidade é o Ministério do Trabalho, não poderá, quem faz esta supervisão e que faz a construção destes normativos, estar noutro sítio. E, portanto, por um lado, construção daquilo que são documentos orientadores, depois, por outro lado, formação. Não podemos construir os documentos e enviá-los, porque são matérias que são sensíveis e que é preciso a sua compreensão. E, portanto, é preciso fazer a formação num esquema que se poderia decidir qual ele seria. Poderá ser um esquema em que se formam inicialmente aqueles que são os que lideram e depois estes vão fazendo formação de formação. Isso aí já é entrar depois em particularidades, mas claramente é preciso fazer formação a quem vai estar com a mão no alimento. Isso claramente. Porque a questão de dizermos que é preciso nutricionistas para construir as emendas é só uma gota no oceano da alimentação. Porque isso, sentávamos aqui 12,5 de nutricionistas, até muito menos, fazíamos emendas para a vida toda e estava feito. Não é isso. As emendas são importantes, claramente. As emendas são importantes, mas há muito mais para além da emenda e, portanto, volto a dizer que é uma gota de água no oceano daquilo que é a alimentação infantil. Depois, formação em contínua e a supervisão. E a supervisão, eu acho que é mais importante até do que a fiscalização. Dá lugar a coima, não dá lugar a coima? São discussões que podem ter interesse, mas supervisionar para verificar se aquilo que os normativos que foram implementados são compreensivos e estão a ser implementados, que é disto que nós estamos a falar. Porque se me perguntam se quem está a coordenar ou quem está a confeccionar a alimentação destas crianças tem conhecimento, não tem. Se tem boa vontade, terá de certeza absoluta. Terá de certeza absoluta, mas varre entre a boa vontade e entre a necessidade de fazer bem e a incapacidade de o saber fazer. E, portanto, não tenho dúvidas que o esquema será este, haver equipas nacionais que acautelem a alimentação nesta idade fundamental da nossa vida, que construam normativos numa rede com outros, porque só se trabalha em articulação, porque quando o Sr. Deputado pergunta se, de facto, o SNS poderia intervir nas creches e nos berçários, eu diria, se calhar é pedido mais ao SNS. O SNS que se ocupe daquilo que se tem que ocupar e parece-me, com franqueza, parece-me, o que não quer dizer que todos os atores não devam articular. Todos os atores devem articular. E devem articular, olha, nomeadamente os nutricionistas que estão a trabalhar nos sítios e noutros. O nutricionista que está nas autarquias, com o nutricionista que está, porventura, nas escolas, o nutricionista que está no SNS, e estes, se viesse a ser uma realidade, claro que têm que articular. Têm que articular nos procedimentos, têm que articular no estudo, têm que articular na observação, porque depois é preciso isso mesmo, é preciso observar se aquilo foi implementado, está a ser cumprido e as mais-valias que temos em termos de saúde. Porque quando também me perguntam se nós conhecemos a real dimensão da situação, há um conjunto de estudos, mas são estudos avulsos que são levados a efeito pela comunidade académica, essencialmente. É a academia que essencialmente estuda estas matérias. Claro que quando a academia estuda,
agenda as questões, discutem-se, que é o caso que aqui temos, não é? Uma questão que está a ser agendada para a sua discussão, e depois implementa e depois impulsiona a força política para a ação. Mas nós sabermos, porque quem é responsável, como é o caso do Ministério do Trabalho, ter feito um estudo que nos demonstra a dimensão do problema, claramente a resposta é negativa, portanto não está a ser feita. Em matéria de marketing, eu acho que Portugal já fez um bom caminho nesse sentido. Nós temos legislação específica em relação à publicidade a alimentos e, portanto, foi já uma ação muito específica. Que não tem a ação direta, porque eles são pequeninos, não é? Portanto, não são eles que escolhem, são os pais deles que escolhem por eles e são as amas ou os responsáveis das creches que escolhem por eles. E, portanto, eles estão absolutamente desprotegidos face a uma ausência de normativos para o efeito e poderão estar absolutamente desprotegidos face a uma ausência de literacia de quem está nas creches e já agora também dos seus pais. Porque se os pais tiverem a necessária literacia, talvez cheguem à creche e apontem o dedo. Mas, por outro lado, nós também sabemos a correria em que estão envolvidos os pais, o pai e a mãe na vida profissional e muitas vezes algumas destas questões até podem ter literacia suficiente e não têm capacidade de as percepcionar ou não têm força suficiente porque têm que ter os seus filhos nas creches. E, portanto, qual a posição da Ordem dos Nutricionistas? A Ordem dos Nutricionistas é claramente a favor de uma iniciativa legislativa por parte do Parlamento e por isso é que eu dizia no início da minha intervenção, ainda que fosse uma resolução, uma recomendação desta Casa para os respectivos ministérios, sublinhando o Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, porque se a recomendação é para outro Ministério que também tenha, obviamente, responsabilidade, mas não é a responsabilidade direta, eu acho que cairá em saco roto e, portanto, me parece que aqui é preciso pensar que a responsabilidade é do Ministério do Trabalho e o Ministério do Trabalho tem que assumir esta responsabilidade. Se, de facto, estivermos perante só uma resolução, tem o valor que tem, é claramente insuficiente e, portanto, necessitará, obviamente, do desempenho de todos nós, como sociedade, para continuar a impulsionar para que a alimentação nas creches seja a devida. Caso contrário, podemos vir a assistir àquilo que claramente já se assiste, que é as creches privadas com muito mais cuidado e com, nomeadamente, nutricionistas contratados, não só para fazer as ditas cujas emendas, mas para supervisionar o seu cumprimento e até para fazer ações de formação e de literacia junto daqueles que trabalham nas creches, os educadores, mas também os pais, e, portanto, vamos ter dois mundos. Vamos ter o mundo de quem tem possibilidade de pagar e tem uma creche que claramente pode estar muito atenta e respeitar os princípios de uma alimentação saudável e outras creches que não o façam. E acho que não é isso que nós queremos, até porque todos nós temos os mesmos direitos e a alimentação, não estando claramente na Constituição como um direito, não deixa de ser um direito. E não deixa de ser um direito porque se nós não nos alimentarmos corretamente, nós vamos, de facto, incumprir como cidadãos um conjunto de outros direitos que são imprescindíveis, desde logo termos direito à saúde. E, portanto, eu tenho muita esperança que os senhores deputados consigam levar a bom porto um trabalho forte neste sentido e desejava muito ver uma lei em que determinasse que a alimentação nas creches do nosso país, que é o que aqui temos, não é? Mas porque não extensível a todos os níveis de ensino, que fosse claramente saudável e já agora sustentável. E falando na sustentabilidade, agarro um último ponto que foi aqui falado, que é a questão dos produtos de proximidade. E os produtos de proximidade têm exatamente os mesmos critérios em termos de qualidade, porque as normas de qualidade são transversais e, portanto, tanto temos uma norma de qualidade para uma maçã que é produzida localmente, como para uma maçã que venha de um outro país, ou para uma laranja que é produzida ali, ou outra que vem
de um outro país. Portanto, os critérios de qualidade, e quem fala em fruta fala em outros produtos alimentares, os critérios de qualidade são absolutamente os mesmos. De qualidade, estou aqui a falar de qualidade alimentar, porque se estivermos a falar em termos de saúde e de sustentabilidade, obviamente que o local é muito mais interessante. E colocando aqui o exemplo da laranja, é muito fácil de perceber que em termos de critérios de qualidade, se estivermos a falar em questões microbiológicas, toxicológicas, não é? Aí a legislação é a mesma, volto a dizer, mas claramente uma laranja que é de produção local, que tem a sua maturação máxima, que tem pouco tempo entre o momento em que foi colhida e que foi consumida, guarda muito mais valor nutricional e em termos de sustentabilidade nem há conversa, não é? Um produto muito mais sustentável. E, portanto, aqui o que haverá é, numa iniciativa legislativa deste género, acautelar aqui as questões, nomeadamente das compras públicas, para que, manifestamente, possam ser produtos de proximidade. Parece-me muito bem aqui preferências na questão que vai para lá das idiosincrasias, não é? Preferências no sentido, como dizia bem, de os pais quererem a dieta vegetariana. Claro que aí temos que ter muitas reticências, até porque sabemos que estamos a falar de uma faixa etária muito específica, com necessidades nutricionais muito específicas, leia-se acrescidas, não é? Portanto, há que ter outros cuidados, mas sim as especificidades, o atender àquilo que são os nossos desejos, nossas preferências, nomeadamente até religiosas, porque não? Estarmos a pensar se é um documento que se pretende construir, acho que deve guardar enquadramento todas estas questões. Muito obrigado. Penso que não haverá mais nenhuma questão a fazer e, sendo assim, dou por finalizada esta audição e agradecendo aos colegas deputados aqui presentes e um agradecimento especial à senhora bastonária da Ordem dos Nutricionistas, à professora doutora Alexandra Bento, pelo contributo que aqui deu hoje na Assembleia da República. Muito obrigado.